Meus irmãos, muitas vezes nós temos achado difícil nos manter fiéis diante de um Deus santo, poderoso, íntegro, justo e reto. Nós temos realmente o peso da fidelidade e muitas vezes nós não temos examinado à luz da palavra que nós temos que descansar no Senhor, buscar no Senhor, nos fortalecer no Senhor, porque cada um de nós se manter fiel em um mundo tão corrompido, realmente a força para isso não está em nós, mas está justamente no poder do Espírito Santo de Deus. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, o que é uma pessoa fiel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, deixa aberto aí um pouquinho. Uma pessoa fiel é uma pessoa que demonstra zelo, é uma pessoa que demonstra idoneidade, é uma pessoa que tem constância nos compromissos assumidos, é uma pessoa que realmente está preocupada em agradar ao Senhor. Você tem tido essa preocupação? Você tem buscado agradar o Senhor em todas as suas ações? Fidelidade também, ela está relacionada no Novo Testamento com lealdade, confiabilidade. Uma pessoa que é fiel é uma pessoa que se parece com o original. Eu gosto muito de comparar como um xerox autenticado. Se ele é autenticado é porque ele é fiel ao original. E eu pergunto a você, como você tem buscado a presença do Senhor? Vivemos uma busca de vida aos pés do Senhor. Eu creio que você também tem buscado uma vida aos pés do Senhor. Mas é interessante que o nosso crescimento espiritual, a nossa vida no altar, nós queremos muitas vezes ser usados por Deus, nós temos o desespero de ser usados por Deus. Nas nossas orações, muitas vezes, nós declaramos: Senhor, usa-me, Senhor Deus. Eu não estou achando o ministério, eu não estou achando o jeito de encaixar na Tua obra. Eu quero ser usado, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ter uma vida que agrade ao Senhor. Eu creio que é a oração da maioria de vocês, mas muitas vezes parece que não vem uma resposta clara no seu coração. A igreja precisa voltar à palavra de Deus. A igreja precisa se estruturar, a igreja precisa cavar alicerces, a igreja precisa se fundamentar na palavra de Deus. Se nós lançarmos os alicerces na areia, seremos rápidos em construir alicerces, mas nós não suportaremos a caminhada e a jornada com fidelidade e zelo ao Senhor. Para isso nós vamos ter que investir nos alicerces e alcançar a rocha, que é Cristo Jesus, e nós temos que edificar a nossa vida espiritual nela, sempre na rocha que é Cristo Jesus. Eu trabalhava um pouquinho hoje à tarde sobre João Batista, e é interessante que João Batista foi um homem fiel a Deus. João Batista já havia sido escolhido pelo Senhor. João Batista haveria de ser um homem zeloso, um voto de Nazireu, alguém que iria ali manter uma integridade total ao Senhor. E quando ele começa o seu ministério, ele começa o seu ministério de uma forma que muitas vezes nós não queremos ter um ministério assim. A igreja dele não tinha paredes, a igreja dele não tinha banheiro, as roupas dele talvez nós não queiramos usar. Ele se vestia de peles, de animais. A alimentação dele não era a alimentação que nós sonhamos, mel e gafanhotos. Mas a pregação dele era consistente na palavra. A pregação dele era enraizada em Cristo Jesus, e ele pregava arrependimento. E talvez não seja a pregação que nós procuramos, que venha massagear o nosso ego. Talvez nós queiramos uma pregação mais light. Mas a pregação desse homem não tinha bajulação, mas pelo contrário, tinha uma palavra confrontativa com o coração e o ego humano. Aquele homem, ele dava nome ao pecado e ele dava nome às pessoas a quem ele estava pregando. Tanto é que ele chega para
para Herodes e fala: olha, essa não é tua mulher, você está em adultério, essa é a mulher do teu irmão. E a vida dele lhe custou a decapitação. Muitas vezes nós sonhamos em ser um mártir da fé. E nós até nos emocionamos com os mártires da fé. E nós até vibramos com aquilo que eles fizeram e como eles morreram. Mas nós não queremos fazer o que eles fizeram e nem morrer como eles morreram. O problema nosso é justamente esse. O problema nosso é que nós estamos totalmente querendo agradar a Deus, mas sem pagar o preço. Nós não pagamos o preço exigido para aqueles que querem realmente amar e viver a paixão pelo Evangelho. Eu queria chamar a tua atenção para um homem cujo nome é Estevão. E nós vamos ler a partir do versículo 1 de Atos, capítulo 6. Diz a palavra do Senhor: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, que a gente pode correr um pouquinho mais no texto. Vamos pedir a direção de Deus? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez nós podemos estar diante da tua palavra. A tua palavra nos traz vida, a tua palavra renova o nosso ânimo, a tua palavra, Senhor Deus, coloca no nosso coração a verdadeira direção. O alvo é Cristo Jesus, e é para lá que nós queremos ir, Senhor Deus. Tira do nosso coração qualquer vontade, qualquer desejo, qualquer sonho, que em primeiro lugar não seja um sonho teu, Senhor Deus. Nós não queremos andar de acordo com com o nosso próprio entendimento e nem o nosso próprio conhecimento. Nós queremos estar submissos, Senhor Deus, envoltos pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus, e nós queremos ser direcionados por Ti. Nos ensina essa noite acerca da Tua palavra, nos ensina essa noite, Senhor Deus, a respeito das coisas dos céus, a eternidade, Senhor Deus, ela precisa estar cravada no nosso coração, Senhor Deus. Nós temos que desejar e amar a Sua vinda, Senhor Deus, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Você se considera fiel? Quando você lê a palavra, quando você estuda a Bíblia, quando você canta um louvor lá na sua casa, louvores lindos que nós temos cantado aqui, né? Hoje eu falei que foi a noite do flashback gospel, né? Falei para Israel. Mas coisa linda que nós cantamos aqui, preciosas. O que isso faz no seu coração? Nós queremos agradar a Deus com os louvores que nós cantamos aqui. Nós queremos declarar que Ele é rei, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é digno de louvor e adoração. Mas será que nós entendemos isso?
Você se considera fiel a Deus? É a pergunta que eu me fiz. É a pergunta que eu tenho me feito. É a pergunta que muitas vezes eu fico debatendo com ela. Algumas características de um homem fiel a Deus. A primeira delas, versículo 3 do capítulo 6. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Meus irmãos, nós vivemos tempo hoje em que a pessoa pode ser evangélico e pode ser um criminoso. Nós vivemos hoje o tempo em que a pessoa pode ser um evangélico e um caloteiro. Nós vivemos o tempo hoje em que a pessoa pode ser evangélico, mas pode falar palavrões e contar piadas horríveis. Nós vivemos o tempo hoje em que as pessoas se declaram crentes no Senhor Jesus, mas adulteram, profanam as coisas de Deus, blasfemam contra aquele que é rei de todas as coisas. As pessoas não têm um compromisso com a reputação. A palavra do Senhor diz que eles haveriam de escolher características em homens. Homens que iam partilhar as necessidades das viúvas de descendência grega. Essas mulheres estavam sendo esquecidas. Muitas vezes as pessoas falam, olha, vem para a minha igreja que eu te dou um ministério. Olha, vamos dar um ministério para aquela pessoa, mesmo que ela não tenha muito compromisso, quem sabe ela fica com a gente. Isso é diabólico. Isso não vem de Deus. Isso não procede da palavra. A palavra diz que eles escolheram homens, e a primeira característica foi boa reputação. O que é boa reputação? Boa fama, bom testemunho. Pessoas que falam e que fazem aquilo que falam. Eu sei que não são pessoas perfeitas, como eu não sou. Eu ainda sou um pecador. Não amo o pecado, mas eu peco, eu erro. Eu sei que você também peca e você erra. Mas qual que é a sua reputação aí fora? O que as pessoas falam a seu respeito? Procede ou não? Você zela por isso. Muitas vezes as pessoas estão em cima do púlpito, mas não têm uma vida coerente com a pregação que fazem. Muitas vezes as pessoas estão diante de um ministério, mas não são coerentes com aquilo que pregam. Muitas vezes a pessoa não tem um ministério na igreja, mas ela vai pregar lá para a sua vizinha, mas a sua vizinha fica pensando, eu não acredito que essa pessoa está falando disso comigo, porque ela não faz. Nós vivemos um tempo onde a igreja precisa voltar a zelar pela reputação. Nós precisamos viver um bom testemunho para que as pessoas achem inspiração em nós, para que nós possamos abrir ali para a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não nos querem ouvir, porque elas olham em nós e não veem nada parecido com aquilo que nós pregamos. Você tem zelado pela reputação? Eu não era convertido ainda. E uma vez uma pessoa representou um determinado membro de uma igreja lá, que estava na frente, que estava lá com a palavra. E ela disse, esse homem, quando ele prega, a terra treme. Eu falei, é só se vocês tremer, porque eu não tremo não, porque ele é um safado. Eu conhecia a reputação daquela pessoa. Eu não era crente, mas eu conhecia a reputação daquela pessoa. As pessoas valorizam muito uma pregação contagiosa. As pessoas valorizam muito uma boa oratória. As pessoas valorizam muito uma pessoa que está à frente e se veste muito bem. Essas pessoas precisam valorizar a boa reputação. Nós não podemos ser pessoas que falam de uma maneira e vivem de outra. Eu sei que não somos perfeitos, eu estou deixando isso bem claro. Eu erro. Mas eu erro e preciso pedir perdão. E você também erra e precisa pedir perdão. Nós estamos falando de amar o pecado. De não zelar pelos valores morais, pela integridade, por nos parecer com Cristo Jesus. Boa reputação é a primeira característica que eles procuraram. A segunda característica, ainda nesse versículo, boa reputação e cheios do Espírito. Qual Espírito? De Deus, o Espírito Santo de Deus. O homem cheio do Espírito Santo não é o que grita mais no culto. O homem cheio do Espírito Santo não é o que pula mais no culto. O homem cheio do Espírito Santo não é um homem que manifesta dons. O homem cheio do Espírito Santo é o homem que vive debaixo do controle do Espírito Santo. Você conhece muito mais um homem cheio do Espírito Santo na sua própria casa do que dentro de uma igreja evangélica. Você conhece um homem cheio do Espírito Santo lá no seu trabalho
onde não está sendo monitorado pelos outros crentes, do que dentro de um templo evangélico. Um homem governado pelo poder do Espírito Santo, assim como Simeão, que viu em Cristo Jesus, com 8 dias, a salvação. Diz a palavra que ele era um homem cheio do Espírito Santo e que o Espírito Santo o impeliu ao templo. Ele era um homem governado pelo Espírito Santo, um homem já velho, que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele haveria de ver a salvação. E ele olha para um bebê, ele toma aquele bebê com apenas poucos dias, e ele diz: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a tua salvação. Nada mais me interessa no que a salvação em Cristo Jesus. É um homem controlado, é um homem governado, é um homem dirigido pelo Espírito Santo, é um homem que tem a presença nele do próprio Deus. As pessoas se dizem cheias do Espírito Santo, mas têm atitudes desfavoráveis à palavra do Senhor. As pessoas falam muito de dons do Espírito Santo, mas eu me preocupo mais com o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo: paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. E agora? E agora? Você tem se mostrado uma pessoa cheia do Espírito Santo? A coisa mais linda é quando Deus entra no coração de um homem, habita o coração de um homem e usa o coração de um homem. Um homem que é mantido em santidade pelo próprio Deus. Um homem que não confia no seu braço, nem na sua carne, mas confia no nome do Senhor Jesus Cristo. Um homem que o Espírito Santo leva da maneira que Ele quer e o traz da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, e a volta também no tempo que Ele quer. Será que as pessoas não desejam isso? É diferente do que nós temos visto hoje no meio cristão. Pessoas que declaram estar cheias do Espírito Santo, mas que são governadas pelo inimigo ou pelas suas próprias vontades, que vivem de uma maneira como se Deus jamais tivesse habitado aquele coração. Deus habita o seu coração. Deus vive em você. Deus vive em você. Você tem se alegrado com a vida de Cristo em você? Você tem se emocionado a cada manhã com a vida de Cristo em você? Você tem sentido prazer em aprender as coisas de Deus porque Cristo vive em você? A sua Bíblia é o seu livro de cabeceira, mas é o seu livro de coração também? A sua Bíblia é manuseada durante a semana, é estudada durante a semana porque Cristo habita em você? O controle do Espírito Santo está realmente na sua vida? O governo de Deus, através do seu Espírito, está na sua vida? Você é um homem, uma mulher que age da maneira que Deus espera? Você é um homem ou uma mulher que quando erra ali, logo se arrepende e retrata? Ou quando você não viu que você errou, o irmão vem, te exorta e você vai lá, fala: eu preciso arrumar isso aí, não ficou bom. Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Terceira característica: sabedoria. Hoje nós temos muitas pessoas de conhecimento dentro da igreja. Você encontra com pessoas, elas recitam ali 30, 40 versículos de cor. A gente fica até com a boca aberta. Mas a sabedoria, ela vem do alto. Ela é coroada pelo Senhor, ela é distribuída pelo Senhor. Quando esse conhecimento ele é gerenciado pelo poder de Deus. E ele é transformado em sabedoria, percepção das coisas de Deus, conhecimento da vontade de Deus. E nós podemos, então, colocar a palavra no nosso coração. E essa palavra, ela é trabalhada pelo Senhor no nosso coração. E aí nós temos a sabedoria que só o Senhor pode dar. Meus irmãos, se nós não tivermos sabedoria, nós vamos ter somente os versículos, mas nunca saberemos aplicar nas nossas vidas. Não teremos o discernimento que vem dos céus, para que possamos transformar isso em bênção para as nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Um pai, se ele não tiver sabedoria, ele provoca o seu filho à ira. Um filho, se não tiver sabedoria, ele não vai saber honrar os seus pais. Um funcionário,
Se ele não tiver sabedoria, ele não vai ser produtivo para o seu patrão, assim como o Senhor requer dele. Um patrão, um senhor, se ele não tiver sabedoria, ele não vai saber administrar aqueles funcionários como para o Senhor. Tudo envolve a sabedoria dos céus, tudo envolve o conhecimento tão profundo, trabalhado por Deus nos nossos corações, onde nós vamos poder então distribuir as coisas dos céus para as pessoas que estão convivendo conosco. Eu creio que vocês têm tido experiências com o Senhor. Eu creio que vocês têm vivido experiências com o Senhor. Mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que pedir ao Senhor mais sabedoria. Tiago diz que nós podemos pedir, que o Senhor vai dar. Então nós precisamos nas nossas orações colocar: Senhor, me transforma num homem sábio. Me transforma realmente num cristão que tem a sabedoria dos céus. Porque eu preciso contagiar aqueles que estão ao meu redor com a tua palavra e com a tua vida. Meus irmãos, tudo isso são pré-requisitos para um homem e para uma mulher ministrar ao Senhor. Tem mais uma coisa aqui que eu aprendo. Versículo 8. Versículo 4. E quanto a nós, proceder. Aqui 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Um homem que confiava nas verdades do Senhor. Um homem que esperava as verdades no Senhor. Um homem que tinha convicção na palavra de Deus. Meus irmãos, eu aconselhei que vocês assistissem a Redenção de Pedro. A Redenção de Pedro está na Netflix, né? Mas eu não sei se já chegou no YouTube, algum lugar aí ou locadora. Eu não sei se chegou. Mas assistam a Redenção de Pedro. Meus irmãos, como uma pessoa pode se alegrar quando chega a hora da sua execução? Como uma pessoa pode estar aprisionada com a escassez de pão, num lugar sujo, vendo as pessoas gritarem dia e noite de dor, e ter a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, que reina e que tem poder absoluto sobre a sua vida, e que Ele está passando isso porque assim é para passar, que Deus está no controle de todas as coisas. Se você não quiser assistir a Redenção de Pedro, volte até Jó. Um homem íntegro, resto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, o homem mais rico do Oriente, que um dia perde todos os seus bens, como se não bastasse, perde os seus 10 filhos. Como eu quero dizer que eu sou fiel ao Senhor. Como eu quero bater no pé que eu sou melhor do que os outros. Eu preciso ir na palavra. Eu preciso buscar na palavra. Este homem estava prestes a fazer a sua defesa. No capítulo 7, agora eu noto mais uma característica na vida deste homem. Nós não vamos ler, mas ele conhecia a palavra do Senhor. Quando lhe é dada a oportunidade de defesa, ele começa a discorrer em Abrão, passa em Isaac, em Jacó, vai em Moisés, passa por Davi e vai a Cristo Jesus. E ele discorre a palavra do Senhor com autoridade. E ele discorre a palavra do Senhor como quem realmente vive a palavra do Senhor. Você ama a palavra do Senhor e você conhece a palavra do Senhor? Você tem buscado conhecimento da palavra do Senhor? Você tem zelo para estudar a palavra do Senhor? Nós não podemos ser preguiçosos. Hoje cedo eu estava conversando aqui na escola bíblica que uma pessoa me ligou de fora. E ela falou que ela não está bem com Deus, porque ela não está conseguindo orar. É uma pessoa muito inteligente, muito dedicada aos estudos. Uma pessoa que através da sua dedicação, ela avançou além dos seus colegas de trabalho, ela ministra nos Estados Unidos ali, cursos. Ela é requisitada porque ela se dedicou. E ela falou: o senhor me ajuda? Eu falei: ajudo. Eu quero que você coloque a mesma disciplina que você tem na sua profissão para a leitura da palavra do Senhor e para a oração. Eu não vou aí orar com você. Você vai ter disciplina, tempo de oração e de leitura da palavra.
E Ele prometeu que vai. Porque eu não posso colocar conhecimento no coração de alguém. Mas essa pessoa pode ir à palavra. Ela pode separar 1 hora do dia, 2 horas do dia, 3 horas do dia. Ela pode reservar 5 horas do dia. E deixar um tempo para oração e um tempo para estudo da palavra. Depende de onde ela quer chegar. Ela precisa ter o esforço, ela precisa conhecer a palavra, ela precisa saber que o nosso Deus é o Deus do poder, o nosso Deus é o Deus do governo, e ainda que eu esteja passando por dificuldades, agora Deus governa a minha vida, e nada foge do seu controle. O guarda de Israel não dormita, não toscaneja, o guarda de Israel é a minha sombra, a minha direita. Eu preciso crer nisso, eu preciso confiar nisso, porque a palavra diz assim. Eu não posso pegar versículos e usar na hora que eu estiver em aperto. Eu preciso ter vida no altar do Senhor. Eu preciso amar a palavra do Senhor. Na hora que a luta vier, eu já tenho a certeza de que o Senhor está comigo. E eu não vou blasfemar contra o meu Deus. Meus irmãos, qual de nós não pode passar por uma enfermidade? Qual de nós não pode passar por uma perda? Mas os que vão suportar essa perda, os que vão suportar essa enfermidade, são aqueles que estiverem firmes, convictos de que o Senhor reina, o Senhor governa sobre cada um de nós. Este homem conhecia a palavra de Deus. Agora, tem mais uma característica nesse homem, que diz que ele é fiel a Deus. Este homem não amarelou, mas ele enfrentou a oposição de maneira firme. Versículo 51, quando ele termina então o seu discurso, ele diz que aqueles homens que se chamavam crentes no Senhor, que se chamavam filhos de Abraão, e ele manda uma palavra para aqueles homens que tinham o poder de matá-lo ali. E olha a palavra que ele manda para aqueles homens: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo de Deus, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebeis a lei por intermédio de anjos e não as guardastes. O Senhor mandou a lei. O Senhor mandou a lei de forma extraordinária. Aqueles homens não receberam. O Senhor enviou profetas, aqueles homens mataram. E agora Ele envia o seu próprio filho, e Ele é morto também por aqueles homens que se diziam filhos de Abraão. E quando nós negamos a Cristo com as nossas atitudes, e quando nós rejeitamos a orientação do Espírito Santo, e quando nós temos que fazer o que é certo e nós fazemos o errado, nós estamos aqui junto com esses homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Ai, meu irmão, eu queria uma palavrinha de vitória. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É a única palavra de vitória que eu tenho para te dar. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Estevão não estava preocupado se ele ia ou não perecer. Ele estava preocupado se a verdade ia ser dita. E a verdade foi dita. E foi confrontativa com aqueles homens. Aqueles homens, então, rilharam os dentes. Aqueles homens não aceitaram a palavra. Aqueles homens precisavam justamente dessa palavra, mas eles a rejeitaram. Eles a rejeitaram. E eu vejo mais uma característica neste homem. Por ser cheio do Espírito Santo, Estevão viu a glória de Deus. Olha o que diz no versículo 54. Ouvindo eles isto, do capítulo 7, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Cristo à sua destra. Aquele homem estava para ser morto, mas aquele homem tinha os olhos garrados na eternidade. Aquele homem tinha a visão dele sempre no que é eterno. E aquele homem não queria saber se ele estava para morrer. Aquele homem queria olhar para os céus. Aquele homem queria estar com Deus. Aquele homem desejava as coisas espirituais.
Meus irmãos, por causa de uma ofensa, você abandona a igreja. Por causa que o irmão não dá paz do Senhor, você abandona a igreja. Por causa que o irmão faz uma crítica contra você, você abandona a igreja. E se você for apedrejado, meu irmão? Como você vai lutar em oração? Como você vai guerrear? Como você vai ter a prova de que a glória do Senhor está sobre ti? Ah, meus irmãos, nós estamos numa vida, muitas vezes, murcha espiritualmente. Este homem viu a glória de Deus, este homem viu a Jesus, este homem foi para o apedrejamento, olhando e contemplando a graça do Senhor sobre a sua vida. Este homem sabia que iria morrer naquele momento, mas ele queria Deus na sua vida. E nós muitas vezes estamos preocupados com os detalhes da nossa vida. Nós estamos reclamando muitas vezes com coisas materiais que nós não possuímos, que nós não podemos possuir, ou nós estamos nos matando por coisas materiais. E este homem queria as coisas dos céus. E ele teve uma visão que quase nenhum homem teve: a glória de Deus e Cristo ressurreto à direita do Pai. Ah, meus irmãos, será que se nós pudéssemos espiar os céus agora, será que nós não seríamos mais crentes? Será que nós não teríamos mais ousadia em combater o pecado? Primeiro o nosso próprio pecado. Será que a nossa pregação não mudaria? Será que nós não poderíamos ter realmente uma visão de fidelidade, de nos derramar na presença do Senhor? Sabe o que está acontecendo conosco? Nós jamais conseguiremos alcançar o que Estevão alcançou aqui no final destes versículos. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Meu irmão, eu não consigo nem perdoar alguém que faz mal contra mim. Como orar por alguém que me odeia? Todas as instruções de Jesus, ela refere ao amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Às vezes a gente diz que ama a Deus, mas odeia o próximo. Este homem, ele estava intercedendo por aqueles que lhe apedrejavam. Uma pedrada: Senhor Deus, abençoa-os. Outra pedrada: Senhor Deus, não nos impute este pecado. Como nós podemos nos declarar fiéis ao Senhor, se nós não conseguimos orar pelos que nos perseguem, que é uma ordenança do Senhor para todos os crentes nele, para todos os cristãos, para todos os discípulos? Nós precisamos ter a nossa vida mudada pela palavra do Senhor. Você entrou aqui para mostrar fidelidade ao Senhor, para barganhar alguma coisa? Senhor, eu vou no culto hoje, mas eu quero a minha calói? Mas eu quero mais isso? Ou você entrou aqui e falou assim: Senhor, eu vim te adorar, não interessa o que acontecer com a minha vida, eu vou só te adorar. Eu não vim aqui para barganhar nada, eu não vim aqui para te pedir nada, eu vim aqui porque tu és o rei da minha vida, o Senhor, e eu quero te adorar. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um amor a Deus desinteressado de coisas. Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou te adorar até o último suspiro. Por quê que nós temos entrado muitas vezes no templo para pedir favores a Deus, e muitas vezes favores que estão fora da sua vontade? Aliás, as nossas orações mais parecem conselhos a Deus. Nós queremos direcionar a Deus e mostrar a Deus como se resolve o problema. A nossa oração não é em submissão a Deus, mas é em ordenanças ao Senhor. A palavra do Senhor diz: pedis e não recebeste, porque pedistes mal para esbanjardes nos seus próprios deleites e prazeres. Ah, meus irmãos, quantos de nós entrou aqui hoje simplesmente porque tem que a presença do Senhor é tudo que ele precisa? Quantos de nós entrou aqui hoje e falou: Senhor, eu vou ofertar hoje a minha vida,
ao Senhor durante aquele culto. E eu quero declarar a tua majestade, Senhor Deus. Senhor Deus, eu não quero nada em troca, eu já tenho tudo que eu preciso, Cristo Jesus na minha vida. Eu vou entrar aqui, Senhor Deus, eu não vou te pedir nada, eu vou só dizer que o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu não mereço a salvação, mas aprove o Senhor me conceder pela sua graça. Ah, Senhor, hoje é noite de ceia, que bom que eu vou poder celebrar Cristo Jesus, aquele que foi à cruz, aquele que se fez homem, aquele que se humilhou, aquele que viveu aqui sem pecado algum e morreu no meu lugar, se fez pecado no meu lugar. Eu quero entrar naquele culto hoje só para dizer isso. Nós precisamos deixar de ser hipócritas. Muitas vezes nós entramos aqui como hipócritas, com um ar de adoração, mas com um coração ganancioso, um coração arrogante. E eu estou falando isso porque eu já entrei aqui muitas vezes assim. Se você não entrou, glória a Deus, então é só para mim. E eu recebo essa palavra. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Nós devemos tudo a Ele. A obra foi dele, o plano de salvação foi dele, a execução do plano de salvação foi dele. Eu devo tudo ao Senhor, Ele não me deve nada. Ele não precisa atender uma oração minha, porque eu sou bonzinho, porque eu não sou bonzinho, eu sou ruim. O que eu tenho de bom é a graça dele sobre a minha vida, é a misericórdia dele se renovando a cada manhã. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu e você precisamos mergulhar na palavra do Senhor e aprofundar e querer mais de Deus e ter um desejo pelas coisas dos céus. Meu irmão, eu queria te desafiar essa semana. Você que não tem feito, marque o seu tempo devocional com o Senhor. Marque. Hoje, ao final, até o final desse culto, comprometa-se com o Senhor no seu tempo, na sua hora do dia. Comprometa-se com o Senhor, eu vou ter tanto tempo de leitura da palavra e tanto tempo de oração. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser como Estevão, cheio do Espírito Santo. E se preciso for, eu quero morrer por Cristo Jesus. Que essa seja a sua vontade, que esse seja o seu maior desejo. Nas suas orações, fale quem Deus é, e menos o que você precisa. Louve ao Senhor por Cristo Jesus ter subido a cruz e derramado o seu precioso sangue por homens pecadores como eu e você. Deleite-se no Senhor, que a sua alegria seja o Senhor e não aquilo que Ele pode te dar. Que a sua satisfação seja servir ao Senhor e não ser servido pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos de pessoas que vão fazer a diferença. Está se afunilando. Os valores estão cada vez mais corrompidos. Precisamos de homens e mulheres que paguem o preço para servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor reine sobre a sua vida. Que você possa viver o melhor de Cristo, no nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Meus irmãos, hoje é um dia especial, dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Eu queria convidar os conselheiros, a minha esposa, os pastores. Pedir para vocês ficarem mais aqui. Sempre eu fico sozinho. Agora, hoje o pastor Gé sugeriu que a gente fizesse aqui no meio. Muitas pessoas gostaram, pastor Gé, parabéns. Irmãos, não é um ritual, é uma celebração. É uma ordenança do Senhor. Há duas ordenanças para a igreja do Senhor: o batismo e a ceia. São as duas ordenanças que a Bíblia nos deixa. Eu queria que você agora pensasse muito na sua vida. Como está a sua vida?
A palavra do Senhor diz que você deve examinar-se a si mesmo para participar dessa celebração. É um momento maravilhoso, mas é um momento que requer muita responsabilidade. É um momento precioso, mas é um momento no qual você precisa reconhecer se você tem Jesus como Rei no seu coração. Se você professou a sua fé em Cristo Jesus. É um momento de glória.